Vamos falar de anatomia mamária então. É o primeiro assunto desse tema de mastologia. São noções apenas de anatomia, mas são noções importantes para o desenvolvimento do conhecimento de vocês na área. Então começamos aqui pelo embrião. Vou desenhar aqui um esboço de tronco do embrião. Aqui os membros inferiores, o esboço dos membros inferiores. Aqui o esboço dos membros superiores, o tronco do embrião, a linha média, e da região inguinal até a região axilar existe uma estrutura denominada linha láctea. É a partir da linha láctea que vai se desenvolver, que vão se desenvolver as glândulas mamárias. Nos animais inferiores existe o desenvolvimento de glândulas mamárias em todo o trajeto dessa linha, formando, portanto, uma fileira de mamas. Nos humanos, existe o desenvolvimento apenas de 2 pontos a partir desta linha. Desenvolvimento de apenas 2 pontos, ok? Mais ou menos no quarto espaço intercostal. Então, a partir disso, na puberdade, então tanto o gênero masculino quanto o feminino tem o desenvolvimento de pequenos botões mamários, e no gênero feminino, por ação dos hormônios da puberdade, principalmente os hormônios esteroides sexuais ovarianos, haverá o desenvolvimento da glândula mamária, das glândulas mamárias, digamos assim. Deixa eu colocar aqui então. Muito bem. Então, no início, o que existe aqui é a parede torácica, o mamilo e apenas um botão mamário, que é um acúmulo de tecido epitelial, quiescente, dormente. Por ocasião então dos hormônios, principalmente aí o estradiol, 17-beta-estradiol, mas também a progesterona, o hormônio do crescimento, insulina, a prolactina, fatores locais de crescimento como IGF, etc, 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 vão estimular esse broto mamário, esse botão mamário, e ele começa a canalizar e ramificar em uma estrutura ductal, que será a estrutura ductal da mama adulta. Então, inicialmente, o que existe por influência desse pool de agentes na puberdade é a formação dos ductos, e no pontinho, no final de cada ducto, os botões alveolares, que é o início da formação do alvéolo do lóbulo mamário. Com mais estímulo, existe o florescimento ou abertura das estruturas terminais ductais, formando o que conhecemos como lóbulos, e a junção dos lóbulos, de um conjunto de lóbulos, forma o lobo mamário ou o tecido glandular mamário. Então, colocando de uma outra maneira aqui, vamos de uma maneira também esquemática descrever os constituintes da mama. Então, a mama é formada basicamente por 3 estruturas: pele, tecido celular subcutâneo e tecido mamário propriamente dito. Então, vamos lá. Então, na mama temos pele, temos tecido celular subcutâneo e temos a mama, ou tecido mamário. O tecido mamário, ok. O tecido mamário é formado de tecido glandular, que é o material epitelial da mama, e o estroma, que é o tecido de suporte mamário, composto de colágeno, gordura, vasos, nervos, etc. E o tecido glandular de ductos e lóbulos. Ok? Então, a estrutura de um lobo, esquematicamente também desenhado, seria mais ou menos isso. Aqui é um lobo mamário, o tecido glandular mamário, aqui é o outro e aqui é o outro. Esse lobo
é circundado por células mioepiteliais, são células contráteis que participam da ejeção do leite. Ok? Então, o tecido lobular possui um sistema coletor que irá drenar todo o conteúdo produzido, no caso a produção láctea, para o mamilo. Existem os ductos maiores, os ductos segmentares e os ductos menores na intimidade dos lobos. Então aqui nós temos os lobos mamários. Aqui é a musculatura do peitoral, aqui é a pele, logo abaixo o tecido celular subcutâneo e o tecido glandular, que são os lóbulos ou glândula mamária. Entremeado aqui na glândula existe o estroma mamário, que aqui é tecido conjuntivo, elastina, fibroblastos, vasos sanguíneos, tecido nervoso, fibras nervosas e tudo mais. A mama é circundada por duas faces, uma que vem aqui na intimidade da fáscia do músculo peitoral, que é a fáscia profunda, que se rebate aqui na mama e recobre também como se fosse um envelope a mama na fáscia superficial. Então aqui temos a fáscia profunda e a fáscia superficial, ou fáscia superficialis, como queiram. Ok? O tecido estromal, o estroma mamário, que é o estroma, emite prolongamentos ou ligamentos que se unem a essas faces superficial e profunda, formando um verdadeiro arcabouço da mama, ou um esqueleto da mama, que nós denominamos de ligamentos de Cooper. É importante entender que o maior constituinte da mama em termos de volume, da mama não lactante, é o estroma. Na mama lactante existe uma proliferação intensa do tecido lobular, do tecido glandular, mas na mama não lactante o que predomina em volume mamário é o estroma. E preenchendo, finalizando o conteúdo desse estroma estão os adipócitos, o tecido adiposo, a gordura mamária. Então, aqui são os constituintes principais da mama, as suas fáscias, superficial e profunda, e o seu conteúdo, basicamente o tecido glandular, representado pelos lobos, e o tecido estromal, representado por suas fibras colágenas, seus ligamentos de Cooper, seus elementos celulares estromais, e dentre eles o principal, o tecido adiposo. É interessante fazer um zoom aqui do tecido do lobular. Então, o lobo ele é feito de lóbulos, e o lóbulo ele é uma estrutura sacular formado por um conjunto de ácinos, enquanto os ductos eles são responsáveis pela coleta do leite. Os lóbulos, compostos pelos ácinos, eles são responsáveis pela produção do leite. Nessa estrutura terminal de pequenos ductos terminais ou ductos mamários bem fininhos, temos o que nós denominamos e tem uma importância fundamental na oncologia, que é a unidade ductal lobular terminal, ou em inglês vocês vão encontrar nos livros como TDLU. A TDLU é formada pelo ducto terminal extralobular, que é esse ducto imediatamente antes da entrada no lóbulo. Existe o ducto terminal intralobular e existe o lóbulo. Então, a unidade ducto lobular ou ductal lobular terminal é composta por esses três elementos: ducto terminal extralobular, ducto terminal intralobular e o lóbulo.
A importância disso é que 100% das neoplasias, dos cânceres de mama, se desenvolvem em uma dessas estruturas. Em 90%, o câncer ele é ductal e em 10% aproximadamente ele acontece nos lóbulos. Esses dois tipos histológicos têm comportamentos clínicos diferentes, o que implica também em abordagens terapêuticas muitas vezes diferenciadas de um grupo para o outro. Então, revisando que o lóbulo é a unidade funcional da mama e o conjunto de lóbulos, como se fossem os ramalhetes de uma flor, eles se unem em ductos coletores cada vez maiores, formando a estrutura que denominamos de lobo, que é o que está exemplificado aqui no estudo. Então, unidade funcional da mama é o lóbulo mamário. A unidade ducto-lobular terminal é importante do ponto de vista da carcinogênese, e o lobo, que é a estrutura glandular propriamente dita, composto pelo complexo de estruturas lobulares. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver o que eu tenho mais para colocar aqui para vocês. Uma coisa bem interessante, que são os tipos de lobos mamários. Há muito se sabe que os lóbulos mamários, vamos dizer assim, eles têm graus de diferenciação distintos. Esses graus de diferenciação dependem da maturidade mamária, que só é atingida em sua plenitude após uma gravidez. Então, inicialmente, na paciente, no início da puberdade, os lóbulos mamários, a estrutura da árvore ductal, ela parece os galhos de uma árvore seca. Existem uns brotos, uns botões lobulares, ou no máximo uma outra estrutura levemente desenvolvida. Esse lóbulo a gente chama de lóbulo do tipo 1. Na fase adulta, esses lóbulos se abrem, formando lóbulos com espaço cada vez maior, com uma área cada vez maior, como se fosse uma árvore florindo, digamos assim, que são os lóbulos do tipo 2. O lóbulo do tipo 3 já é um lóbulo bem mais frondoso, né, bem mais desenvolvido do ponto de estrutura acinar, de estrutura lobular. Esse aqui é o lóbulo do tipo 3. E o lóbulo do tipo 4, que acontece na mulher grávida, são lóbulos gigantes, enormes, bastante bem diferenciados do ponto de vista genético e mais resistentes à ação de carcinógenos. Então, o que se entende hoje é que quanto menos diferenciado o lóbulo, mais suscetível a carcinógenos ele é. Isso é a explicação principal, porque a mulher que não tem filhos ou que tem filhos tardiamente seria uma mulher mais suscetível ao desenvolvimento da neoplasia. O curioso é que a gravidez ela não consegue transformar toda a estrutura mamária em lóbulos do tipo 4. Alguns lóbulos são resistentes e continuam, mesmo sob a ação da gravidez, como lóbulos do tipo 1, o que explica, em parte, o porquê do surgimento do câncer de mama em mulheres que engravidaram mesmo precocemente e que tiveram uma gravidez dentro do tempo que a gente considera, do ponto de vista da carcinogênese, o período adequado, que é antes dos 25 anos de idade. Então esse é um conceito interessante, já se tentou intervir aqui administrando vacinas à base de HCG, que é a gonotrofina coriônica humana, para tentar na mulher que não teve filhos provocar o desenvolvimento de lóbulos do tipo 1 e lóbulos do tipo 4. Isso parou em estudos experimentais em animais, em ratos de laboratório, e não se conseguiu uma diferenciação universal do todo o tecido mamário em lóbulos do tipo 4, o que representa hoje em dia um desafio entender por que isso acontece, por que alguns lóbulos eles são diferentes ou resistentes a essa diferenciação. Então, o conceito que eu queria ensinar para vocês, basicamente, é que
a diferenciação da estrutura lobular mamária tem a ver com o risco de câncer, e o risco de câncer tanto é menor quanto mais diferenciado for esse tecido, essa árvore ductal, essa árvore glandular mamária. E essa diferenciação só ocorre plenamente, lóbulos do tipo 4, nós só temos na gravidez. Ok? Vamos lá. Então, basicamente, da anatomia inicial, era isso que eu vou colocar. A próxima sessão vai ser uma sessão mais exposta, com desenhos, diagramas e fotos de mama, para a gente poder entender isso, transformar isso num aspecto ou numa visualização mais clínica, ok? Vamos lá.